Bom, aí agora nós temos o trinômio quadrado perfeito. Bom, que fazendo, né, a quadrado mais 2ab mais b quadrado, isso tudo aqui simplificando é a mesma coisa que a mais b quadrado. E vejam, a mais b quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Bom, professora, por que que chama trinômio quadrado perfeito? Quadrado perfeito é que dá um quadrado perfeito mesmo, sabe? Não é um retângulo, nada mais. Vai ser um quadradinho perfeito mesmo. Bom, eu vou tentar fazer a mesma representação que a gente fez da diferença de quadrados para vocês, só que agora com o trinômio quadrado perfeito. Bom, então o que isso significa? Que nós vamos ter um azinho aqui assim, ó o meu azinho. E que nós vamos acrescentar a ele, a gente vai tentar fazer um quadrado maior, sabe? Que ele é acrescentado aqui na pontinha. Assim, ó. Não ficou muito bem um quadrado. Bom, assim. Então, aqui nós temos um quadrado de tamanho AA, né? E aí, aqui no meio dele é A quadrado. E o nosso azul, tamanho BB, que aqui, fazendo a área dele, é B quadrado, certo? Bom, então, qual que é o tamanho do quadrado maior que a gente consegue formar? Que seria esse daqui, ó. Que eu vou fazer tracejando. Que seria esse quadradão aqui, ó. Tá vendo? Que seria esse quadrado. Qual que é o tamanho dele, então, no caso? Bom, vejam. Vou colocar de lápis agora, porque senão vai ficar muito cagado a imagem pra vocês. Vejam, pra gente fazer a formação desse quadrado maior, a gente precisa saber qual que é a área desses outros carinhas aqui, que no caso vai ser retângulos, né? A gente precisa saber qual que é a área deles, pra gente conseguir determinar a área do quadradão maior. Vejam, mas a gente já tem os comprimentos desses retângulos, ó. Aqui a gente tem o comprimento dele e a altura. O comprimento é A e a altura é B. Então, a área dele é A vezes B. Então, AB é a área dele. E o outro, aqui a altura dele vai ser A e o comprimento dele vai ser B. Então, fazendo a área, A vezes B. Então, qual que é a área desse quadradão todo aqui? Vai ser a soma de todos esses quadrados, dos dois quadrados e dos dois retângulos. Então, que é no caso, AB vezes A mais B vezes A mais B, que é igual a A mais B quadrado, vai ser igual a A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Está bem? Deu a área do quadradão inteiro. Está bem? Bom, essa é a primeira. Vamos para a segunda. No caso, também é um trinômio quadrado perfeito. A diferença é que nós vamos ter um sinal de menos, que seria A quadrado menos 2AB mais B quadrado, que é a mesma coisa que A menos B todo mundo ao quadrado, que significa A menos B vezes A menos B. Bom, então agora vejam que a gente tem que retirar esses 2AB, né? Bom, o que isso significa, então? Agora, vamos lá para a parte da representação. Para representação, tá bom? Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Que aqui o nome eu vou dar um pouco diferente, tá bom?
Bom, então a representação desse segundo é desta forma, ó. A diferença é que eu já tenho a área do quadradão inteiro, que é o A quadrado, né? A área dele todo é A quadrado. Então, do laranjinha, quadrado laranjinha, eu vou fazer assim, ó, pra gente não se perder. A área dele toda é igual a A quadrado, tá bem? E daí, então, eu preciso descobrir quais são as áreas do restante, tá? Bom, então, vamos ver. Se aqui vai ser... Qual que vai ser esse comprimento desse quadrado marrom? Deixa eu só enquadrar aqui. Desse quadrado marrom, vejam que o quadrado laranja, a altura dele é A, tá bem? E a gente precisa saber a do marrom. A do marrom é a mesma coisa que o A menos a altura do B, certo? Então, o comprimento desse carinha é A menos B. Aqui, a mesma coisa, como ele está dentro de um quadrado, né? Então, esse lado aqui vai ser A menos B e o outro lado também é a mesma coisa, viram? Porque o laranja é A e a gente tem que retirar essa parte do B. Então, fica mesmo A menos B. Então, qual que é a área dele? A menos B quadrado, certo? Beleza, desse a gente já achou. Vamos para a parte dos retângulos agora. Qual que vai ser a parte do retângulo? Vai ser o comprimento desse lado aqui, vai ser A menos B, né? Só que vai ser esse comprimento vezes a altura dele. E a altura dele é B. Aqui é a sua área, né? Aqui é B. Então, vezes B. B vezes A menos B. Esse retângulo é o mesmo que esse retângulo, né? Então, vai ser B vezes A menos B. Está bem? O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir... A gente sabe que o quadradão laranja, que é o maior de todos, a gente já sabe a área dele, que é A vezes A, que é A ao quadrado. A quadrado, então, a gente quer retirar o resto, né? A gente quer retirar essa parte aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o B vezes A menos B, certo? Tudo que a gente vai retirar, se a gente tá retirando aqui, a gente vai somar o que a gente tá retirando aqui do A quadrado, né? Então, menos B vezes A menos B, mais B vezes A menos B, porque nós temos dois retângulos, certo? Mais o B quadrado, que é esse carinha aqui. Também a gente tá retirando todo mundo. Pra gente descobrir qual que é a área desse quadradinho marrom, tá bem? Então, retirando, nós temos A quadrado menos. Aqui, ó, vejam, que é comum, olha só o agrupamento entrando, hein? Aqui não é comum, ó, analisando aqui, o que é comum entre esses carinhas? B vezes A menos B mais B vezes A menos B, certo? Então, a gente tem duas vezes o mesmo cara. Então, menos, vou continuar aqui, 2B. Está bem? Porque a gente tem esses dois carinhas que são iguais, então a gente soma eles. Bom, desenvolvendo aqui, o que nós vamos ter? A quadrado menos 2B vezes A, 2AB, menos 2B vezes B, 2B quadrado, mais B quadrado, certo? Bom, então, A quadrado menos 2AB menos B quadrado mais B quadrado, nós vamos ficar com menos B quadrado, certo? Ó, o sinalzinho de menos aqui, deixa eu só pegar outro rascunho. Vou continuar aqui. Nós vamos ter A quadrado menos com mais, menos 2AB, menos com menos mais B quadrado. Tá bem? Essa daqui é o quê? É a área desse quadrado marrom, que é a mesma coisa que A menos B quadrado, que é igual a menos B vezes A menos B.
Tá bem? Bom, desenvolvendo isso daqui, a gente já chegaria à área do quadrado? Sim, a gente já chegaria. Mas explicando matematicamente como seria na linguagem e tudo mais, seria dessa forma, tá bom? Então, aí está apresentado para vocês o trinômio quadrado perfeito. Tem esse nome porque dá um quadradinho perfeito mesmo, tá? Outros importantes que a gente precisa lembrar na hora de resolver alguns exercícios, que o a mais b, todo mundo, ao cubo, é igual a ao cubo mais 3 vezes a quadrado b, mais 3 vezes ab quadrado mais b ao cubo. Como que eu faço isso? É só você resolver a mais b quadrado, o resultado que dá, que no caso vai ser esse daqui, ó, a quadrado mais 2ab mais b quadrado, vezes a mais b, tá bom? Bom, não consigo lembrar qual que é o cubo, então desenvolve o resultado que der, você faz a multiplicação novamente. E aí você chega nisso daqui, não tem problema. Por o a menos b ao cubo é a mesma coisa, façam a mesma coisa, tá bom? E as outras coisas também é a soma de dois cubos, que aí vai ser o que a gente falei ali, né? A mais b vezes a quadrado menos ab mais b quadrado, que vai ser a soma deles. A ao cubo mais b ao cubo, e a diferença de dois cubos. Está bem? Que vai ser o a ao cubo menos b ao cubo. Bom, então é isso, gente. Esses daqui são importantes e a gente consegue desenvolver, né? Mas não vai ser tão usado assim. O que a gente precisa gravar mesmo, entender, compreender, são esses dois aqui. Diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito, tá bom?